A paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. Estou aqui com mais um vídeo no canal Palavra Verdadeira e hoje estarei trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o coração do povo de Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos que tem assistido os vídeos. Deus abençoe cada irmão que tem me acompanhado, que tem se inscrevido aqui no canal Palavra Verdadeira. E desde já eu quero te pedir, é muito importante que você deixe o seu like, o seu gostei, e que você, se não é inscrito, que você se inscreva no canal e que você compartilhe com outros irmãos para que eles também tenham a oportunidade de estar ouvindo essas mensagens da Palavra de Deus que eu tenho trazido aqui neste canal de comunicação. Eu sou o pastor Edileudo, muitos já me conhecem, e hoje estou aqui para trazer um tema, mais uma palavra específica de um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é sobre a depressão e o cristão. Porque a depressão hoje é conhecida como o mal do século, tem afetado muitas pessoas, inclusive pessoas que servem ao Senhor, pessoas que são espirituais, pessoas que servem a Cristo, que amam a palavra de Deus, e fica a pergunta no ar: mesmo assim, é possível uma pessoa tão abençoada, tão espiritual, que busca tanto a Deus, é possível ela ter depressão? Vamos ver à luz da palavra de Deus? Nesse momento eu te convido, vem comigo e vamos mergulhar um pouco na palavra do Senhor. Jonas capítulo 4, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Jonas, ele ficou desgostoso porque Nínive não foi destruída. Ele levou a palavra e a cidade se arrependeu. E a Bíblia diz que Jonas, ele ficou desgostoso e ele pediu para morrer. E ele dormiu de tristeza. Esse dormiu de tristeza, isso, irmãos, é um princípio de depressão. É uma ação da depressão. É uma característica da depressão. O que é depressão? O significado da palavra depressão. Depressão, você vem andando, você está andando num terreno plano, num terreno firme. E de repente, sob os seus pés, debaixo dos seus pés, esse terreno plano e esse terreno firme, de repente tem uma depressão, uma cavidade, um buraco, um vazio onde você cai. Jonas, ele caiu nesse vazio e ele ficou profundamente triste e desgostoso ao ponto de ele dormir de tristeza. Deus explicou a Jonas, Deus revelou a Jonas o porquê de todas as coisas e conseguiu contornar aquela situação. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que o profeta Elias, quando ali muitos profetas de Israel foram mortos, foram perseguidos, inclusive ele também teve que fugir para não morrer. A Bíblia diz que ele, chegando debaixo de uma árvore no deserto, um pé de zimbro, e ele perdeu o seu ânimo e ele pediu a Deus para o levar, pediu para morrer. Ele também, naquele momento, naquela atitude do profeta Elias, ele deitar e ele dormir ali também de tristeza, de abatimento, aquilo também foi um princípio de depressão. Só para os irmãos terem uma ideia, no ano passado a Organização Mundial da Saúde divulgou dados recentes que o Brasil é o segundo país das Américas com maior índice de depressão. Cerca de 5,8% da população sofre de depressão. E esses dados são dados muito sérios. É algo para a gente ficar muito alerta e muito vigilante. E a gente percebe que homens espirituais, profetas de Deus como Jonas e como Elias, eles foram acometidos de princípio de depressão. E nós vamos ver ainda que em Lucas, capítulo 22, versículo 45, Jesus estava no Getsêmani com seus discípulos em oração. Aqueles momentos ali antecediam o momento em que Jesus seria preso. Existia uma tensão muito grande. Existia ali todo um clima pesaroso que envolvia Jesus, onde Jesus ele suou sangue, onde Jesus ele ficou ali em agonia. Os discípulos sentiram aquele momento tão difícil ali, e Jesus se afastou um pouco para orar, e quando ele retornou da oração, ele encontrou os discípulos adormecidos de tristeza. Isso foi uma ação depressiva que acometeu os discípulos. Eles estavam abatidos, eles estavam afligidos.
Eles que vinham de uma situação estável com Jesus, de repente se encontraram ali depressivos por uma situação triste, por uma situação pesarosa, por toda uma situação envolvente. Alguma coisa poderia de muito séria e muito grave acontecer com Jesus. E aquilo transpareceu para os discípulos. E eles internalizaram aquele sentimento, aquele momento difícil. Eles absorveram aquilo e eles dormiram de tristeza. Aquilo foi um princípio de depressão. Nas 3 situações envolvendo Jonas, o profeta Jonas, envolvendo o profeta Elias, envolvendo os discípulos, que todos eles dormiram de tristeza, essas situações que eles viveram ali, de dormir de tristeza, foi um princípio de depressão. Se não fosse uma intervenção de Deus, de explicar para o profeta Jonas tudo o que havia acontecido e convencer ele que era necessário que Nínive não fosse destruída, mas que aqueles homens fossem salvos, se não fosse Deus se comunicar com o profeta Elias, alimentar ele através de um anjo, né, e fazer promessas para ele, dizer que ele voltasse porque Deus haveria de dar vitórias, que 7.000 homens não se ajoelharam diante dos ídolos e que Deus iria dar vitória. E diante dos discípulos, Jesus voltou ali e conversou com seus discípulos. Se não fosse intervenção de Deus, irmão, se todas as 3 situações fossem situações prolongadas, aquele princípio de depressão, aquela característica de depressão, aquilo teria se prolongado, aquilo teria evoluído. Possivelmente, eles poderiam, sinceramente, acontecer um processo de depressão, um processo depressivo que se estenderia e que poderia ser muito mais devastador interiormente falando a nível de sentimento. E isso fica muito claro quando a gente compara, né, as 3 histórias da palavra de Deus do que realmente aconteceu com o profeta Jonas, que aconteceu com o profeta Elias e que aconteceu com os discípulos de Jesus. Nós não estamos isentos, quanto pessoas que servem a Deus, de sermos também, devido a alguma situação adversa, de sermos acometidos com a depressão ou com um princípio de depressão e que pode evoluir para uma depressão profunda. Nós vemos no Salmo 42, versículo 5, a Bíblia diz: "Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" O salmista ele falava: "Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim?" Irmãos, quando nós vivemos uma situação que a nossa alma ela fica abatida, quando nós vivemos alguma ocasião na nossa vida, alguma coisa muito séria acontece, nós somos acometidos e nós sofremos um abatimento de alma e nós ficamos perturbados interiormente, isso pode desencadear um princípio de depressão se não soubermos lidar com isso e às vezes não sabemos lidar, porque a depressão nem sempre ela manda um aviso. A depressão nem sempre ela se manifesta de uma forma que a pessoa percebe que está com depressão. Quando a pessoa percebe, ela já caiu na cavidade, ela já caiu ali naquele buraco e ela já está em queda. Quando ela se apercebe, ela já está debilitada. Ninguém escolhe ficar depressivo. Ninguém sabe que vai ficar depressivo. No quesito depressão, o diabo ele pode colocar uma depressão na vida de uma pessoa? Pode, até mesmo na vida de um crente, para oprimir, para destruir a vida da pessoa, para abater, para interferir. O diabo ele pode colocar uma depressão na vida de alguém. Outra situação também é que a pessoa pode ficar depressiva em decorrência de alguma situação difícil, alguma provação, alguma tribulação que ela está vivendo, que ela está passando. E o inimigo ele pode se aproveitar dessa situação para potencializar a depressão na vida do cristão, para que ele venha desabar espiritualmente e que ele venha ser prejudicado e assim o inimigo possa se utilizar daquele problema de saúde para oprimir e para destruir a vida do cristão. Então, número 1, o diabo ele pode deliberadamente trazer uma depressão para a vida da pessoa. O diabo ele pode se aproveitar de uma depressão que foi ocasionada por uma situação difícil que a pessoa está passando e entrou em depressão, e o diabo pode potencializar aquilo para destruir a vida do irmão ou da irmã espiritualmente. E 3, existe a possibilidade da pessoa simplesmente
ela está doente. Simplesmente, ela viveu uma situação difícil e ela está doente de depressão, porque a depressão, como uma outra doença qualquer, ela pode alcançar até mesmo um cristão. Isso não significa que você não é espiritual se você enfrentar um problema de depressão. Não significa que Jesus não te ama, não significa que você não é importante para Deus, não significa que você não é uma pessoa que não busca a Deus. Absolutamente não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. A depressão simplesmente pode acometer uma pessoa, um cristão, um crente, por ele estar atravessando uma situação muito difícil na sua vida, com a qual ele não sabe lidar direito. Pode ser até problema de ordem emocional, ansiedade pode evoluir para uma depressão, outros problemas diversos da vida pode ocasionar uma depressão, e de repente a pessoa simplesmente pode adoecer mesmo. E nós temos que saber lidar primeiro espiritualmente e materialmente. Como é que nós lidamos espiritualmente com a situação da depressão? Quando crente em Jesus, nós lidamos com a depressão da seguinte forma: crendo absolutamente na palavra de Deus, como uma palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que é cheia de promessas de vitória para nós. Quando a Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores, quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quando a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? São infinitas as promessas, que tem na palavra de Deus e que nos fortalece para a gente se preparar cada vez mais para enfrentar a depressão. A gente orar, clamar ao Senhor também, a gente procurar na oração um refúgio para se fortalecer, para combater a depressão, a gente procurar um auxílio do seu líder espiritual, do seu pastor, do seu presbítero, seja lá quem for o líder da sua igreja, você procurar ajuda, você conversar, você se abrir, você abrir o seu coração, um irmão que você tenha uma aproximação e que possa te trazer uma palavra de força, uma palavra de conselho. Isso também é algo muito bom. Então, essas coisas, irmãos, fazer o possível para estar indo à sua congregação, para participar dos cultos, para se oportunizar a ouvir uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que te bote para cima. Você está dando a oportunidade a você de que Deus possa te alcançar espiritualmente e mudar a sua história. Então, isso são formas espirituais da gente combater a depressão. Mas não vamos esquecer do segundo ponto também, que é importante. Vamos combater também a depressão, materialmente falando. E de que forma nós podemos fazer isso? Porque nós temos a nossa parte humana também. Então, a forma humana, procurarmos combater a depressão, é justamente a gente procurar ajuda médica, procurar ser ouvido por um psiquiatra, por um psicólogo. Psiquiatra não é médico de doido, não é médico de maluco, Isso é paradigma, isso é um mito, coisa errada que as pessoas botaram na cabeça, que psiquiatra é médico de doido. Psiquiatra é um médico que estudou para tratar de problemas de ordem emocional, seja ele qual for. Então procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, uma vez receitado com medicamento, seguir os procedimentos, tomar os remédios direitinho, procurar visitar familiares, procurar sair para fazer uma caminhada, procurar se distrair um pouco, ver um pôr do sol, procurar alguma coisa que possa, de alguma forma, lhe promover uma diversão, um pouco de alegria, que venha te tirar da rotina, que venha lhe tirar da mesmice. Então você também se dá essa oportunidade enquanto ser humano, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós temos que cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então isso são formas materiais de nós cuidarmos também da depressão materialmente falando. Então tem a forma espiritual e a forma material. Então, meus queridos irmãos, a depressão, ela pode diferir, ela pode ser diferente de pessoa para pessoa, dependendo da característica física e dependendo da característica espiritual de cada uma pessoa. Não podemos medir a depressão, porque ela varia muito de pessoa para pessoa. Depende muito do apoio também que a pessoa depressiva ela tem da igreja, dos irmãos, da família, e de muitos outros fatores. Então,
E isso é muito importante. A pessoa que está com depressão, ela não está com frescura. A pessoa que está com depressão, não adianta também muitas vezes ficar cobrando da pessoa e dizendo, olha, você tem que sair, você tem que rir, você tem que... Muitas vezes a pessoa, ela está num buraco, ela está dentro de um poço, ela não tem força, ela não tem ânimo, né? Ela não consegue. E nós temos que compreender essa situação para estender a mão, para ajudar, para ter paciência, para ser longânimo, para estender a mão mesmo, para abraçar, para acolher e usar o poder do nome de Jesus, o poder da palavra de Deus, o poder da oração, para que a gente possa, de todas as formas possíveis, procurar contornar essa situação tão difícil e essa coisa tão negra e absurda que é a depressão. E que Deus possa abençoar, e que Deus possa erradicar, e que Deus possa banir das nossas vidas, né, da vida daqueles que são acometidos de depressão, que o Senhor possa banir esse sentimento tão terrível, que é um sentimento escuro, um sentimento terrível, que oprime e que faz o cristão, que faz a pessoa cair num buraco e muitas vezes não ter força de se levantar. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele levantou o profeta Jonas, Ele levantou o profeta Elias, o Senhor levantou os discípulos, eles se tornaram luz, eles se tornaram exemplo, né? Hoje nós estamos aqui porque eles se levantaram, porque eles ergueram a cabeça, porque eles seguiram em frente, porque eles superaram. E nós podemos também superar qualquer dificuldade, porque nós temos um nome que é sobre todo nome, e esse nome se chama Jesus. E eu quero orar agora por você. E se em algum momento você tem um princípio de depressão ou um histórico de depressão, creia que o Senhor, Ele é poderoso agora para repreender em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso e eterno, neste momento, Pai, eu te peço que o Senhor visite esse irmão, visite essa irmã. Todo o princípio de depressão, meu Deus, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, nesse instante, em nome de Jesus, que se há, Deus, uma depressão arraigada nesse coração, nessa vida, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida dessa pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, agora em nome de Jesus, expulsar esse sentimento, que o Senhor possa estender a tua mão, como o Senhor estendeu a mão, Senhor, para aquela ovelha que ficou desgarrada lá atrás e o Senhor tirou ela do buraco. Que o Senhor possa estender a tua mão de Deus, a tua mão poderosa, a tua mão onipotente agora, Senhor, e que o Senhor possa levantar esse irmão, levantar essa irmã, e que ele possa sentir o refrigério, Senhor, no poder da tua mão, levantando, restaurando, Senhor, trazendo ele, Senhor, para a superfície plana, onde os seus pés possam sentir a segurança e a firmeza que é dada pelo poder glorioso do nome de Jesus. Pai querido e eterno, eu quero ministrar agora, meu Pai, uma bênção de cura, uma bênção, meu Deus, onde o nome de Jesus, Ele vai abençoar agora, Ele vai alcançar a vida desse irmão, Ele vai alcançar a vida dessa irmã agora, Senhor, e toda depressão vai ser desfeita, vai ser quebrada, vai ser, Senhor, destruída, vai ser banida, Senhor, da vida desse irmão e dessa irmã. Pai querido e eterno, nesse instante, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero ministrar uma bênção especial agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se você gostou dessa palavra, clique aí e deixe o seu joinha, tá bom? E compartilhe esse vídeo para que outros irmãos também tenham acesso, né, a essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa se derramar no coração de cada um dos irmãos, expulsando todo o sentimento de depressão, todo o sentimento de tristeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.